pedimos que tomem seus assentos. Senhoras e senhores, neste momento, do Palácio da Alvorada, o Presidente da República sanciona o projeto de lei que atualiza o marco legal do saneamento básico, atribui novas competências à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, e trata dos prazos para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos nas metrópoles e micro-regiões. Senhoras e senhores, findo o ato de sanção, terá início a coletiva de imprensa. Com o Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, o Ministro de Estado da Economia, o Deputado Federal Geninho Zuliani, o Ministro de Estado do Meio Ambiente, o Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas. Neste momento, vamos dar a palavra ao Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Eu vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo. O ministro Paulo Guedes tem um compromisso, fala primeiro. Eu vou ter que me ausentar, o ministro Braga Neto também, né? Nós dois vamos sair. Então, eu queria só fazer um breve agradecimento, primeiro ao presidente da República, por todo o apoio dele durante esse trabalho. Foi um trabalho que a Câmara, primeiro com agradecimento também ao deputado Geninho, na Câmara, nos ajudou muito, ao senador Tasso Gereissati, que no Senado também nos ajudou muito, ao nosso time, que vai ficar aqui para tirar dúvidas. Então, aqui o secretário especial Carlos Costa, o secretário Diogo Macorde, então, e o presidente do BNDES, Montezano, porque eles vão tirar dúvidas, quaisquer perguntas que haja sobre o setor, eles vão responder. Mas eu tinha que fazer esse agradecimento inicial ao presidente da República pelo apoio, ao deputado Geninho, que nos ajudou muito na elaboração do texto, ao senador Tasso Gereissati, que também foi extraordinariamente cooperativo. Tivemos várias reuniões, trouxemos lá o Gerson Kelman, eu queria agradecer também, um especialista que deu a solução das bacias hídricas para o problema. Então, uma breve menção, esperamos aí que haja 600, 700 bilhões de investimentos nos próximos anos nesse setor. São 100 milhões de brasileiros que não podiam lavar as mãos por falta de, na verdade, falta de esgoto, 100 milhões, e falta de água limpa para 35 milhões de brasileiros. Então, isso é um avanço importante e também isso destrava a primeira grande onda de investimentos, porque nós vamos agora dar sequência, primeiro o saneamento, depois vem cabotagem, setor elétrico, gás natural, petróleo, ou seja, nós vamos retomar o crescimento, destravando os investimentos, e eu tinha que registrar, então, primeiro o apoio do presidente ao nosso programa e ao apoio também do Congresso. É um Congresso reformista, os textos às vezes estão lá já há 1, 2, 3 anos, nossa equipe trabalha junto com os congressistas e o resultado está sendo acelerado. Então, eu quero fazer esse agradecimento. E também ao nosso ministro do Saneamento, nosso ministro do MDR, né, que é o Rogério Marinho, que é justamente quem vai levar essas obras também de saneamento no Brasil inteiro, né? Então, obrigado a todos e parabéns ao time, parabéns, presidente, parabéns à Câmara de Deputados, aqui em nome do deputado Geninho, e ao Senado com o Tasso Gereissati. E também aos presidentes, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Muito obrigado a todos. Bem, senhor presidente Bolsonaro, senhores ministros aqui presentes, já nominados, senhores secretários, tanto do MDR como do Ministério da Economia,
uma saudação especial aqui ao Congresso Nacional presente aqui através do Geninho, que nos ajudou muito com o texto que chegou à Câmara, arredondou uma bola, né, que chegou um quicano lá, né, e o trabalho foi complementado pelo Senado da República, com o senador Tasso Gereissati. E o mais importante nesse momento, e eu vou tentar ser breve, eu acho que o importante agora é a gente retirar as dúvidas, né? O mais importante nesse momento é dizer que este processo, a exemplo de outros que antecederam, é um processo que começou em 2016. Em 2016, houve um acúmulo de uma série de discussões dentro do Congresso Nacional, entendendo que o poder público, por si só, teria dificuldades de implementar esse grande desafio que é a universalização do saneamento básico em nosso país, dentro dos prazos que foram estabelecidos, inclusive, na legislação. O presidente Bolsonaro não apenas teve a coragem de enfrentar a luta dentro do parlamento e em conjunto com o parlamento, como nós, a sociedade brasileira, fomos vencedoras, porque quem ganhou com esse processo foi o povo brasileiro. Quem ganha são os 100 milhões de brasileiros que hoje não têm tratamento de esgoto. Quem ganha são os mais de 30 milhões de brasileiros que não têm água tratada nas suas residências e que, a partir desse marco, sabem que essa perspectiva de universalização se torna concreta, né? Se torna real, se torna efetiva, né? O que era retórica, né? O que era discurso, passa a ter concretude. E nós devemos isso à liderança do nosso presidente, ao trabalho dos nossos legisladores, mas também ao time que se empenhou desde o início dessa administração, levando a proposta, retirando dúvidas e fazendo todo um trabalho que antecedeu a votação dentro do parlamento, tanto na economia, como no MDR, como no meio ambiente, como na saúde, dos diferentes ministérios que compõem o governo do presidente Bolsonaro. Esse governo não ficou apenas esperando que a proposta tivesse um deslinde, um fim dentro do Legislativo. Ele trabalhou durante esse período. Presidente, aqui está o BNDES, aqui representado pelo seu presidente, Gustavo Montezano. Nós já temos uma carteira de mais de 50 bilhões de reais performada, pronta para ser oferecido à iniciativa privada. O primeiro leilão, certamente, o Montezano vai dar maiores detalhes, deverá acontecer já no mês de setembro e será do estado de Alagoas, um das 3 lotes que foram segmentados naquele estado. Eu estive recentemente no Amapá e presenciei o ato de consolidação do consórcio entre os 16 municípios daquele estado. Isso aconteceu ou está acontecendo também no Acre. Os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo se anteciparam esse processo na perspectiva da aprovação do marco e já fizeram as suas tratativas junto com o BNDES também para performar suas respectivas carteiras. Esse marco vai permitir que os municípios menos aquinhoados, aqueles que têm a menor capacidade técnica e financeira, não sejam, senhor presidente, deixados para trás. Aliás, é um lema do governo do presidente: ninguém fica para trás. E por entender que ninguém deve ficar para trás, todo o governo estará empenhado nesse sentimento que nos une a todos, né, de fazermos o que a sociedade espera do governo e da presidência da República. Nos próximos anos, nós iniciaremos um trabalho que não vai terminar neste governo, ele vai se estender até os próximos 10 anos, até 2033, quando teremos a universalização de 90% do esgotamento sanitário e 99% do tratamento de água potável no nosso país. Eu tenho sido testemunha, senhor presidente e senhores ministros, da importância que é para a sociedade brasileira receber na sua residência água tratada. Eu tenho ido, ontem mesmo estive em Alagoas, eu tenho percorrido esse país, visitado os estados do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte, do Sul do país, e tenho visto a diferença que se faz na casa das pessoas, mulheres, homens, crianças que há 30, 40, 50, 60 anos de existência não conheciam o simples hábito de abrir uma torneira e recepcionar na sua residência
água tratada. Então, isso é uma revolução civilizatória, onde nós estamos buscando dar cidadania ao conjunto dos brasileiros. Nós estamos aqui também com a ANA, aqui presente, que é a Agência Nacional das Águas. A ANA vai ter um papel relevantíssimo nesse processo, né? Vai ser, inclusive, fortalecido o seu papel regulatório de instrumentalização. O Ministério da Saúde, e aí me permito, até para concluir minha palavra, que eu acho que já me estendi demais, dizer, Pazuello, que não há nada mais simbólico, não há nada mais importante, não há nada mais relevante para deixar claro que saneamento e saúde e economia se casam. No saneamento, com obras de saneamento, nós propiciamos emprego, renda, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente, ecologia, tratamento adequado das águas e também diminuição da mortalidade infantil. E também diminuição da pressão sobre a rede de saúde pública. E também diminuição extraordinária de doenças endêmicas que já deveriam ter sido varridas do nosso país desde o século passado. Então, esse é um casamento perfeito, né? Onde a economia e a saúde se unem em prol da sociedade brasileira, corroborando o que nós estamos dizendo desde o início. É uma falsa briga, um falso antagonismo, né? A economia tem tudo a ver com saúde, saúde tem tudo a ver com economia, e eu não tenho dúvida que nós vamos fazer um grande trabalho em prol da sociedade brasileira com a ajuda de todos. E, terminando de novo, um abraço muito fraterno aí a todo o parlamento brasileiro que nos ajudou o país para fazer com que esse marco fosse realidade e vai nos ajudar mais ainda com as próximas mudanças importantes que a economia brasileira precisa para essa retomada tão importante para o país. Muito obrigado, meus irmãos. Senhor presidente, no seu governo, é o governo que nós elegemos a agenda de qualidade ambiental urbana como uma das prioridades dos brasileiros na parte ambiental. Como já disse o Rogério Marinho, 100 milhões de brasileiros sem coleta e destinação de esgoto. Mais de 30 milhões sem água potável. Praticamente 100% dos municípios brasileiros com o problema dos lixões. E essa agenda urbana, relegada a segundo plano até então, ganha no seu governo a importância que deve ter. Nós, nesse esforço conjunto, junto aos deputados, e aqui cumprimentá-los na pessoa do Geninho, dos senadores, na pessoa do senador Tasso Gereissati, o Congresso cumprindo esse importante papel junto ao Executivo e o Executivo junto ao Congresso, de avançar no país nesse tema tão importante para o meio ambiente que é a agenda urbana. Para além das questões relativas à expansão e universalização do saneamento, que é talvez o maior demonstrativo, a falta de saneamento do nosso subdesenvolvimento, também o tema dos resíduos sólidos, ou seja, dos lixões. A previsão nesse normativo para que se encerrem os lixões, aqueles que fizerem os planos municipais de resíduos com prazo para 2024 e aqueles que não fizerem em 31/12 deste ano. Essa epidemia dos lixões em praticamente 100% dos municípios brasileiros precisa acabar. Para isso, o Ministério do Meio Ambiente atua muito fortemente no programa Lixão Zero, que o senhor lançou, no qual se estimula a coleta seletiva, a reciclagem dos produtos, a reinserção dos produtos reciclados na cadeia produtiva e também o aproveitamento energético daquilo que pode ser utilizado para essa natureza. Então, esses dois pilares da agenda ambiental urbana, saneamento e resíduos sólidos, são ambos tratados na legislação que ora o senhor sanciona. É um avanço muito grande para a agenda ambiental urbana do país, uma demonstração que este governo se preocupa e muito com os mais de 80 brasileiros que vivem nas cidades e que vivem nas cidades sem condições mínimas, tanto de saúde
quanto de meio ambiente. Então, um avanço muito importante, algo que precisa ser muito celebrado e que será o setor privado, na presença aqui do Gustavo Montesano, que fará a complementação da capacidade de investimento para nós podermos avançar nisso. Então, a segurança jurídica, a previsibilidade e o compartilhamento das responsabilidades nesse tema tão importante. Senhor presidente, parabéns, parabéns ao Congresso Nacional, uma grande conquista do povo brasileiro. Obrigado. O Pazuello, dá uma palavra para o Pazuello. Então, eu vou pedir para o Geninho dar uma palavra aqui em nome do Congresso também. Senhor presidente, em nome do ministro Rogério Marinho, cumprimentar todas as autoridades e ministros aqui presentes, mas eu tenho certeza que esta lei sancionada hoje por Vossa Excelência é uma das maiores que já foi sancionada no seu governo e será uma das maiores de todo o governo. Por se tratar dos investimentos, de um tema que envergonha todos nós brasileiros há muitas décadas. E eu quero aqui agradecer o governo federal pelo apoio durante todo o processo. Fazer justiça aqui, viu, Marinho, ao nosso presidente da Câmara, os deputados Rodrigo Maia, um grande entusiasta do tema do saneamento, que quando me delegou essa tarefa, me disse que era um tema espinhoso, e nós sabíamos que nós íamos começar o jogo perdendo, e foi um processo de convencimento, e aí nós contamos muito com a equipe do ministro Paulo Guedes, que foi um guerreiro, junto com o Carlos da Costa, com o Diogo Macorde. O Ministério do Desenvolvimento Regional, na figura do ministro Rogério Marinho, teve um papel fundamental. E a todos os ministros, né? Citar aqui que é um projeto que foi amadurecido graças a medidas provisórias enviadas lá atrás, né, com bastante resistência, comentar a Marta Sérgio, que está aqui, que foi uma das entusiastas deste assunto também, e dizer que o Brasil ganha muito com esta lei. Nós estamos falando aí de gerações de crianças que muitas vezes têm 4, 5G no tablet, mas ainda pisa no esgoto. Então, eu tenho certeza que nos próximos anos, com os investimentos que o Brasil está buscando, chegando a 700 bi no saneamento básico, gerando quase 700 mil empregos para tratar o esgoto de 100 milhões de brasileiros, para tratar e levar água encanada a mais de 30 milhões de brasileiros, trazer concorrência pública, presidente, num setor que não tinha concorrência, onde a dispensa de licitação era predominante, trazer a regulação através da ANA, e cumprimentar a presidente Cristiane, que teve um papel fundamental e nos ajudou muito na condução dos trabalhos, para regular um setor frágil na regulação, trazendo a Agência Nacional de Águas como uma macro-reguladora do setor, com toda a expertise que ela já tem com a água, e agora cuidando também do saneamento básico, e, acima de tudo, trazer os investimentos para o nosso país. São obras importantes, que vai cuidar da saúde pública. O ministro da Saúde está aqui, que nos acompanha, sabe que cada R$1 investido em saneamento básico, nós economizamos R$4 no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, se investiremos 700 bi, nós vamos ter mais de 2 trilhões de economia no SUS. Passa a ser um projeto, do ponto de vista fiscal, mais importante do que a reforma da Previdência, Marinho. Então, fico aqui agradecido pela oportunidade que o presidente Rodrigo Maia me deu, agradecer a todos os parlamentares, que hoje sou o único parlamentar presente, agradecer e deixar claro que a relevância do papel do senador Tasso Gereissati nesse processo de saneamento básico. E agradecer toda a confiança do governo, Marinho, de uma forma geral, a sua equipe, a equipe do ministro Paulo Guedes, por estar no dia a dia, durante a tramitação desse projeto na Câmara, me ajudando, levando as informações necessárias para poder convencer os parlamentares, e nós conseguimos, com êxito, uma votação expressiva na Câmara dos Deputados. Uma boa tarde a todos, obrigado, presidente, pela confiança e parabéns pela sanção do projeto. E para Montezuma, dá uma... Montezuma, pode dar uma palavra. Senhor presidente, demais ministros, deputado, presidente, secretário. A gente encerra aqui hoje uma etapa importante do ciclo do saneamento do Brasil. A gente está encerrando o ciclo legislativo. E como já comentado aqui,
Parabenizo a todos os envolvidos e é um marco super importante para a história do Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente inicia a jornada da execução. Essa base que está sendo construída hoje, ela é fundamental para que a execução dessas obras, desse investimento, possa ocorrer no Brasil a contento na próxima década. E, em adição ao que já foi dito aqui, da importância desse setor para o Brasil, ministro Rogério, eu acho que talvez esse marco também, deputado, seja um marco de talvez o evento que gere a maior redução de desigualdade social da nossa história. Um dos grandes entraves para a nossa desigualdade social é a falta de saneamento básico. E é por isso que o setor do saneamento é o pilar principal da nova agenda do BNDES. É o setor prioritário da agenda do banco para os próximos anos. E como é que o BNDES vai estar apoiando esse setor? Qual vai ser a nossa atuação? São em 2 pilares. O primeiro pilar, o pilar mais tradicional do BNDES, financiando os projetos. E a nossa função nesse aspecto é garantir, e temos convicção, que não haverá falta de crédito de financiamento em longo prazo para o setor de saneamento em reais. Não haverá falta de financiamento para o setor. O segundo pilar de atuação do banco aqui é como estruturador de projetos, é modelagem das operações, é definir a melhor política pública para cada região e para cada estado. E uma boa modelagem, uma boa análise de impacto ambiental, uma boa engenharia é fundamental para que os recursos sejam otimizados e sejam aportados em tempo e a contento nessa jornada de anos e anos que teremos pela frente. E a gente tem 5 grandes metas na modelagem de projetos. Tem 5 linhas mestras que balizam todos os projetos que o BNDES está fazendo e virá a fazer no setor. A primeira linha mestra, como já foi dito aqui, ninguém fica para trás. Seja qual for a região em que o banco for atuar, toda a população será ali coberta. A segunda linha é respeitar a capacidade de pagamento de cada localidade. O valor da tarifa, o valor da condição financeira da família, da região, será a condição precedente para determinar isso. A terceira linha mestra é a universalização no menor espaço possível. Quarta linha, abrir a competição, abrir a concorrência, abrir o mercado para o melhor player e o mais eficiente. E totalmente agnóstico, seja qual for o modelo definido é pela melhor competição. E, por fim, a sustentabilidade financeira dos projetos. Então, com essas 5 linhas mestras, o apoio do Congresso, o apoio do governo federal, e temos percebido nas últimas semanas uma enorme demanda dos estados para fazer essa agenda ser tocada para frente, a gente coloca o BNDES à disposição de qualquer governador, qualquer prefeito que queira fazer uma modelagem, queira pensar o assunto, queira debater estratégia de saneamento para a sua região, o BNDES está aqui para servir e vai atender de braço aberto e satisfeito de fazer parte dessa missão. Obrigado, ministro. Obrigado, meu presidente. Bom, como o ministro Guedes já falou, né, pela equipe, vamos aguardar agora a imprensa. Agradecer ao presidente. Presidente, obrigado pela gentileza. Vai começar agora a entrevista coletiva, né? Não é isso? Exato. Okay. Vamos abrir para as perguntas. Primeira pergunta, Natália Portinari, O Globo. Tudo bem? Eu queria entender um pouquinho melhor o motivo do veto do artigo 20, que diz que o governo considerou que quebrava a isonomia entre as atividades de saneamento básico. Bom, eu vou responder aqui. Basicamente, o artigo 20 permite que os resíduos sólidos também possam entrar dentro do espírito do próprio marco, ou seja, participem também das licitações, enfim, do que foi definido no marco para esgotamento sanitário e para água potável. Como muito bem frisou aqui o Ricardo Salles, a questão dos resíduos sólidos também é saneamento público, é relevante, é importante, e esse artigo impedia que esse pedaço do saneamento fosse contemplado na sua plenitude. Próxima pergunta, Guilherme Mazui, G1. Boa tarde. Os senhores poderiam só informar ao todo quantos vetos foram
E uma outra dúvida é os contratos em vigor neste momento. É possível explicar como que eles vão se adequar à nova legislação? Obrigado. Bom, foram 11 vetos, né? Eles já estão publicizados, né? Já está no sistema, é isso? Já está no sistema. Bom, estou sendo informado que após a assinatura do presidente, imediatamente já deve ter sido colocado no sistema. Se não foi, está sendo colocado. São 11 vetos e qual foi a complementação da pergunta? Como os atuais contratos... Ah, sim, os contratos em vigor, eles terão que ser validados, mesmo os contratos de programa, até 30 de março de 2022. Até 30 de março de 2022. Aí você vai definir, você que eu falo, a companhia com os municípios, a questão da universalização, né, de que forma os investimentos acontecerão. Então, você tem um prazo até 31 de março de 2022. Só uma dúvida, então. As partes vão ter que sentar e assinar como se fosse um novo contrato? Uma revisão para adequar? Só para a gente entender isso direitinho. Obrigado. O prazo de universalização. Para se adequar, inclusive, ao princípio da própria legislação. Houve uma mudança aqui, que havia possibilidade, e o veto do artigo 16 retirou, de que os contratos, inclusive aqueles que são pro forma, ou seja, não haviam sido firmados de uma maneira, de fato, desculpa, esse é o termo, não haviam sido firmados por escrito, formalizados, eles também seriam levados em consideração. Houve um veto a esse artigo, e o que remanesceu são os contratos de programa que foram efetivamente firmados entre as partes. Agora, há um prazo dado pela lei para definir, para readequar a legislação do prazo de universalização dado pela própria legislação, que é até 2033. Então, qual é o investimento que a companhia terá que fazer para se adequar a esse novo marco temporal que a lei definiu? Mais algum jornalista gostaria de fazer pergunta? Então, está encerrada essa coletiva. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Vamos lá.